Olá, amado de Deus, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Pastor Carlinhos novamente aqui com você para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Neste vídeo eu quero tratar sobre um assunto de suma importância para toda a família, que é tentação. Os filhos são tentados, o marido é tentado, a esposa é tentada, todos são tentados. Ninguém escapa da tentação. E por que ninguém escapa? Você quer saber? Então fica comigo até o final deste vídeo para que você possa tomar conhecimento e assim poder saber também lidar com a tentação, ok? Antes, repara aí se você já é inscrito do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, meu rapaz, não perca tempo, minha querida. Vai aí, se inscreva agora mesmo para você poder receber mensagens que vão edificar a sua vida e a sua fé, tá bom? Deixa aquele like abençoado, faz aquele comentário e aquele compartilhamento para a glória de Deus, tá bom? Vamos juntos levar mais da palavra de Deus e meditar na palavra do Senhor Jesus. Queridos do Senhor, a palavra de Deus no livro de Tiago, a epístola do nosso amado irmão Tiago, capítulo 1, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Entenda uma coisa, a tentação, ela não é proveniente de Deus. E por que não, pastor? Porque a tentação, gente, ela é a indução ao erro. Ou seja, quando eu digo, Deus está me tentando, eu estou dizendo que Deus, Ele está querendo que eu erre, que Deus está querendo que eu faça o que é errado. E não é assim que as coisas realmente são, e não é dessa maneira que as coisas funcionam. A palavra do Senhor, Tiago está dizendo, olha, Deus não tenta ninguém, Deus não leva ninguém a fazer o que é errado, Deus não leva ninguém a praticar o pecado, né? E aqui não importa o tipo de pecado, ok? Qualquer pecado, Deus não faz o homem, Deus não leva o homem a pecar. Pastor, mas e por que o homem, ele acaba fazendo o que é errado? Existe uma resposta para isso. Olha o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sua própria cobiça. O que é cobiça, gente? Desejo descontrolado. Então aprenda uma coisa. A tentação, ela tem pelo menos 2 agentes que produzem elas na nossa vida. Em primeiro lugar, o primeiro agente se chama eu mesmo. Presta atenção. O primeiro agente sou eu mesmo, é você mesmo. Por quê, gente? Nós temos uma natureza caída, nós temos uma natureza corrompida, nós temos uma natureza pecaminosa e o desejo, pelo que é errado está na nossa natureza. Por isso que a palavra do Senhor recomenda, o apóstolo Paulo vai recomendar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim, andai no Espírito, vivam no Espírito, e não cumprireis, e vocês não vão cumprir, vocês não vão satisfazer os desejos da vossa carne. Ou seja, se eu tenho essa natureza caída, o caminho para mim não ceder a esse desejo aqui descontrolado pelo pecado, de querer errar, de querer as coisas erradas, o único jeito de não ceder a isso é vivendo uma vida no Espírito de Deus. É vivendo uma vida segundo o Espírito de Deus. Amados, a cobiça é um problema na vida do ser humano, não apenas do crente, do católico, do espírita. Não, é todos os seres humanos.
a cobiça, o desejo descontrolado, né, pelo que é proibido, pelo que é mal, pelo que é ruim, é algo que nós precisamos vencer. A tentação é algo que você pode vencer, queridos. E de que maneira nós podemos vencer a tentação? Eu lhe dei uma recomendação: vivendo uma vida no Espírito. Em segundo lugar, você pode vencer a tentação dizendo não para o desejo mal. Você dizer não. Muitas pessoas, o problema de muitos seres humanos é porque eles não dizem não. Eles dizem sim para o que é mal. Eles dizem sim para a mentira. Eles dizem sim para o adultério. Eles dizem sim para a fornicação. Eles dizem sim para as drogas, para a criminalidade, para a corrupção. Eles dizem sim para a falsa testemunha. Queridos, quando nós assumimos tal postura, nós estamos dizendo que eu quero ser vencido pelos meus desejos carnais. A tentação, ela não provém de Deus, não nasce em Deus, não é Deus quem produz a tentação. Sou eu o principal agente que produz a tentação. E eu preciso entender que eu não posso viver uma vida levada pela tentação. Eu preciso vencer esse desejo. Enquanto que a minha natureza caída está dizendo, trai a sua mulher, o Espírito de Deus que habita na minha vida, ele está dizendo, foge de tal coisa. Enquanto a minha natureza está dizendo, mente para os seus pais, né? Desobedeça os seus pais. O Espírito de Deus está dizendo, foge destas coisas. Enquanto a minha natureza ela está dizendo, coloca aí atestado falso, né? Inventa uma mentira para o seu chefe, para o seu patrão. O Espírito de Deus está dizendo, foge destas coisas. Você pode sim, hoje, vencer a tentação quando você vive no Espírito e você usa a palavra não para a tentação. Mas, amados, a palavra do Senhor também deixa claro que há um segundo agente que produz a tentação na vida do ser humano. E quem é esse segundo agente? É o próprio diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele é tentador dos seres humanos. O diabo, ele é tentador. Ele tentou Eva lá no jardim do Éden, né? Levando Eva a cair juntamente com Adão. Ele tentou homens de Deus, mulheres de Deus, e quantos destes caíram, pecaram, né? Deixaram seu coração ser seduzido pelos desejos e impulsos carnais, né? Os desejos que havia na sua carne. Não brinque com a tentação. A tentação é algo que você sim pode vencer. Por quê? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Há uma advertência: não ache você, não pense você que você é o Todo-Poderoso, né? Que você é alguém forte o suficiente para vencer as tentações da vida. Cuidado com este sentimento, cuidado com isso. Você não pode carregar esse sentimento na sua vida. Versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha aqui. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, toda a tentação ela é humana. Ela vem do desejo do coração do homem, né? E aí o diabo, o tentador, se aproveita dessa fragilidade
e conduz o homem ao erro, porque de fato e verdade o diabo ele leva o homem ao erro, ao engano, à queda. Mas Deus, presta atenção agora, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é tão bom que apesar da nossa ruindade, apesar de nós não merecermos, apesar de nós não merecer o seu amor e a sua graça, Deus concede na tentação o livramento, a graça para podermos suportar. Pastor, se Deus concede isso, então por que tantas pessoas elas acabam caindo, elas acabam sendo vencidas pela tentação? É justamente por esse fator, gente. Deus ele dá a graça de suportar as tentações. Só que o ser humano ele tem a liberdade, a decisão de dizer sim ou não. Eu tenho na minha vida o poder de dizer sim ou não para a prostituição, para coisas ilícitas. Eu posso dizer sim ou não, se eu vou praticar o mal ou não, se eu vou fazer o que é ruim ou não. Deus me dá a graça, se eu disser que eu não quero o pecado, Deus me dá a graça para mim suportar o pecado, para mim vencer o pecado. Porém, se eu rejeito a graça de Deus, né? Se eu deixo de lado essa graça que o Senhor Deus concede, e acabo abraçando os meus desejos carnais, infelizmente eu serei vencido por tais sentimentos, por tais desejos e por tais cobiça. Querido, cuidado com a tentação na esfera da sua casa. Trate da sua casa, trate do seu casamento, trate da sua fé, trate da sua vida. Não permita jamais que a tentação ela venha lhe vencer. Você tem a graça que foi concedida pelo Deus Todo-Poderoso para você vencer essa tentação. Então, diga não à tentação. Viva uma vida no Espírito de Deus. Ande no Espírito e jamais você vai fazer e satisfazer os desejos da sua carne. Procure viver uma vida em Deus, orando, jejuando, santificando sua vida, enchendo seu coração com aquilo que edifica. Fazendo isto, você vai estar amortecendo e você vai estar fazendo morrer a sua natureza carnal, como diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Então que o Senhor abençoe você e sua casa, que o Senhor Deus guarde a sua família das tentações dessa vida e que a sua família viva uma vida de vitória e de triunfo sobre o pecado. Você já se inscreveu? Você já compartilhou essa palavra? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que o Espírito Santo encha cada um de vocês de gozo, de alegria e de paz que excede todo entendimento. Um abraço a cada um de vocês.